Sim, Pai querido. Maravilhoso é o teu nome. E hoje podemos, Senhor, declarar esse amor, participando do corpo, do sangue, do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sim, Senhor. O amor do Senhor foi expresso a toda a humanidade. Essa graça maravilhosa, essa graça única, do perdão imerecido, ah, Senhor, como Tu és maravilhoso, como Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, que possamos neste dia 17 de julho de 2022, Senhor, não só falar, mas ter a consciência de que o Senhor pela obra maravilhosa nos alcançou e declarou o teu amor, Senhor. Não tem como negarmos essa verdade. Está expresso para que o mundo possa ver e entender que nesse dia, Senhor, todos nós possamos viver a verdade deste amor. Obrigado, Deus Pai. Obrigado por esta maravilha. Obrigado pelo teu entendimento. Obrigado por esse dia, por esta manhã. Obrigado por tudo que o Senhor fará. Obrigado pelas maravilhas do teu reino. E a igreja que crê, dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Shalom, igreja. Bom dia. Tudo bem com vocês? Se assente no nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, shalom, bom dia, que Deus abençoe grandemente a tua vida, que a palavra do Senhor nos alcance, amém? Como igreja do Senhor, que a palavra desse Deus maravilhoso seja estabelecida. Eu quero que você abra a tua escritura sagrada no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Glória a Deus por isso. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Eu só quero pegar esse versículo de número 11. Quando Jesus Cristo, logo após ser batizado, a palavra diz que uma voz dos céus disse: você é o meu filho amado, você é a minha alegria. Olha que coisa maravilhosa. A Escritura Sagrada diz que após Jesus Cristo ser batizado, uma voz do céu clamou e declarou para que todos aqueles que estavam lá pudessem ouvir: este é o meu filho amado, você é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Igreja, esses dias eu estava ministrando e o Senhor bradou muito forte ao meu espírito de que muitos de nós não conseguimos viver este amor. É impressionante, mas você vai entender no decorrer da palavra. Porque assim, vamos ser sinceros, Deus nunca deixou de realizar nenhum cuidado para Cristo Jesus.
todas as necessidades que surgiam na vida dele, na vida diária dele, Deus correspondia. Deus realizava. Deus supria. Em todo momento, Deus executava o que era necessário para Cristo Jesus. Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, a multiplicação dos pães. Havia uma necessidade naquele dia. Havia uma multidão, milhares de pessoas. Ficaram o dia todo ouvindo os ensinamentos do reino. A palavra declarada por Cristo Jesus. E no final da tarde, todos iam voltar para casa sem alimento. E Jesus Cristo foi muito claro em dizer: nós não podemos despedir essa multidão sem alimentá-las. E disse para os discípulos: por favor, providencie. E os discípulos foi muito claro, e um dos evangelhos foi muito claro: nem que nós tivéssemos 200 denários, ou seja, quase um ano de trabalho, jamais poderia alimentar essa multidão. Então, surgiu uma necessidade, e com 5 pães e 2 peixes, Jesus Cristo multiplica e alimenta aquela multidão. Eu posso dar outro exemplo. O exemplo de quando, antes do tempo dele ser julgado e crucificado, tentaram apedrejá-lo, tentaram matá-lo, e ele passou entre a multidão e ninguém percebeu. Eu posso dar outro exemplo. A mulher do fluxo de sangue, ou o cego Bartimeu, ou aquele paralítico no tanque de Betesda. Ou seja, a Escritura Sagrada, ela é muito clara em dizer: todas as necessidades daquelas pessoas foram alcançadas. Eu posso dar outro exemplo, ou seja, o pai, o filho, o problema daquele filho, que a Escritura Sagrada declara como lunático, ou seja, Jesus Cristo vai lá e supra aquela necessidade. Eu posso falar da tempestade. Aí você pode dizer assim: mas ele era filho. Pois bem, e você é chamado como? Me explica? E você é chamado como? E Jesus Cristo na cruz, quando se entregou, foi justamente para quê? Para que pela doação da cruz, eu e você, experimentássemos e voltássemos a ser o quê de Deus? Filhos. Então a mensagem de hoje é o seguinte: muitos vivem na misericórdia, muitos alcançam a misericórdia, a graça, mas não conseguem viver o amor de Deus. E eu espero que você entenda isso hoje, para que você compreenda quem é o Deus que você serve, e quem é o Cristo Jesus que te reconciliou com Ele para se tornar filhos. E Ele mesmo disse: se vocês me amarem, obedecendo os meus mandamentos, eu, Pai, se tornaremos um só com vocês. Nós nos revelaremos a vocês e faremos morada em vocês. Amados, a Escritura Sagrada diz que, por causa da misericórdia de Deus, nós não somos o quê? Consumidos. E por causa da misericórdia de Deus, está lá em Lamentações 3, nós não somos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Ou seja, a destruição não vem sobre o ser humano por causa do pecado dele, justamente por causa da misericórdia que a cada manhã se renova. Entenda isso.
Não é que somos especiais, não é que somos melhores, não é que somos condicionados à superioridade, não, é por causa da misericórdia. Ela renova a cada manhã e por isso não somos consumidos. A graça. A palavra graça é muito clara, ou seja, é algo que foi nos concedido de graça, sem favor nenhum, sem merecimento nenhum. E a graça se expressa justamente no Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Ou seja, é a graça. Que graça é essa? A graça da cruz, a graça da obra da cruz. Ou seja, por causa da obra da cruz, fomos resgatados do inferno, fomos curados e sarados, as feridas foram destruídas, a iniquidade, ou seja, a cédula contrária à minha, à tua vida, foi cravada, rasgada na cruz. Isso tudo porque Deus nos amou. Mas é aí que está. Chega na parte onde muitos não conseguem viver esse amor. Muitos não conseguem viver esse amor. E tem algumas pessoas na Escritura Sagrada que viveram. Elas não só experimentaram a misericórdia, elas não só viveram a graça, não só alcançaram a graça, mas viveram o amor. Todo e qualquer ser humano experimenta a misericórdia de Deus. A graça é para aquele que aceitou, que entregou a vida a Cristo Jesus. E para que eu viva a graça, eu tenho que aceitá-la. Amém, igreja? Eu tenho que aceitar. A misericórdia é para toda a humanidade. A graça é para aqueles que aceitam. Mas o viver o amor, aí muitos passam por essa terra sem experimentar esse amor. E eu vou dar exemplo de uma pessoa, depois eu vou dar exemplo de outras. Abraão. Abraão conseguiu viver a misericórdia, a graça e o amor. Tudo o que Abraão precisava, Deus providenciava. Até o filho da promessa com 100 anos. Quando Ló perdeu tudo e foi levado cativeiro e escravo, com 318 servos de Abraão, ele foi lá e resgatou Ló. Quando Abraão precisou de alguém para Isaac, Deus providenciou alguém para Isaac. Quando Abraão precisou de resolver a situação com a serva, Deus providenciou a solução. Abraão sabia viver no amor. É impressionante, mas ele sabia viver no amor. E o amor é simples. É só eu e você se entregar, obedecer e ser fiel. É simples. Quando Deus falou para ele, sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, da tua terra, quer dizer, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu vou te enviar. Ele não desperdiçou tempo. É interessante que por causa de Abraão compreender isso, até Ló viveu o amor de Deus. E isso aqui tem muito a ver com a nossa salvação, isso tem muito a ver também com a salvação dos nossos, tá? Porque tem muitos dos nossos perdendo a vida eterna.
fechando os olhos sem conhecer Jesus Cristo, sem ter entregado a vida para Cristo Jesus. Por causa do amor de Deus sobre a vida de Abraão. E o interessante é que esse amor está disposto para toda a humanidade. Até Ló experimentou o cuidado de Deus. Toda uma cidade foi destruída, menos Ló. Então, acho que está na hora de nós, como cristãos, começar a viver esse amor. Senão, igreja, vamos passar aqui nessa terra como nada. Mais um rosto, mais um nome, mais uma lápide. Mais nada. E o Senhor nos chamou para ser sal, o Senhor nos chamou para ser luz, o Senhor nos chamou para semear o reino dele, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que queira for batizado será salvo. Eis que vos dou poder. Eu podia falar de Davi. Davi foi outro que experimentou o amor de Deus. Mas foram pessoas que obedeceram, foram pessoas que foram fiéis, foram pessoas que se entregaram e se renunciaram. Pessoas que deixaram de lado as suas vontades, deixaram de lado os seus anseios, deixaram de lado os seus projetos e foram viver os planos de Deus para a vida dele. Eu podia falar de Paulo. Já que eu falei de Paulo, vai lá em Romanos para você ver. Deixa eu ver aqui. Aqui. O versículo 35 diz o seguinte: quem então pode nos separar do amor de Cristo? Romanos 8:35. Será o sofrimento ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo, ou a própria morte? Como está escrito. Mas o fato é que, por sermos fiéis ao Senhor, estamos sofrendo o perigo de morte a todo instante. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro, mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Estou convencido, 38, de que nada poderá nos separar do seu amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto no céu, ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo está dizendo: nada desta vida me separa do amor de Deus. Paulo estava dizendo: em toda condição o amor de Deus me alcança. É no sofrimento, é na angústia, é na fome, é na necessidade, não importa o meu estado, esse amor é incondicional. Então Paulo está dizendo que em tudo na vida dele, ele experimentava o amor de Deus, que Deus supria as suas necessidades. E para a gente entender um pouquinho sobre esse amor, por favor, Lucas 15. Lucas 15 mostra para nós
um quadro muito claro da misericórdia, da graça e do amor. E eu espero que você, nessa manhã, entenda. É impressionante. E por isso que vem os questionamentos. Amados, quando eu citei João 3,16, e se eu continuar um pouquinho mais, a Escritura Sagrada diz que Deus não enviou Jesus Cristo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E a Bíblia e a palavra do Senhor, a Bíblia e a Escritura Sagrada diz que não há condenação reservada para aqueles que creem nele como Salvador. Mas aqueles que não creem nele já estão condenados, porque não creram no Filho único de Deus, porque não aceitaram a luz. E Lucas 15 fala para nós a respeito daquele filho pródigo, o filho jovem, do pai e dos seus 2 filhos. Eu quero começar lá no versículo 12. Quando o mais jovem disse ao pai: eu quero agora a minha parte da herança, o pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Poucos dias depois, este filho mais jovem juntou toda a parte dele, viajou para uma terra distante e ali gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra, e ele começou a passar necessidade. Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda. Este o mandou para o seu campo para cuidar dos porcos. O jovem andava com tanta fome que desejava encher seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, quando ele finalmente voltou, o que, igreja? Ao seu juízo. Então, quando ele pediu a herança para o pai, ele não estava no seu perfeito estado. Ele estava sendo confundido. Entendeu? Era de direito a herança? Era. Ele como filho tinha que herdar? Sim. Mas existia o tempo certo. O momento exato. Mas o pai, por amar ele, quando ele pediu, sem problema. Porque o pai, por mais que o filho possa fazer algo, ou ele sabe que o filho não tem ainda a experiência devida, ele não nega para o seu filho. Então, igreja, aqui é muito claro. O filho pediu, o pai deu, porque era dele. Era dele. E aqui eu quero falar um negócio muito claro para mim e para você. Eu já disse várias vezes a esta igreja e vou tornar a repetir. Todo cristão que tem uma palavra chamada livre-arbítrio no seu coração, vai pecar, vai tropeçar, vai cair, vai se distanciar de Deus. E isso é muito fácil de se explicar. Quando Adão e Eva se escolheu, pecaram. Quando Davi escolheu, pecou. Quando Abraão escolheu, pecou. Quando Pedro escolheu, pecou. Quando muitos outros escolheu, Salomão começou a fazer as suas escolhas, pecou. Entenda isso. Entenda isso. Eu, como cristão, tenho que eliminar
esta palavra da minha mente. E eu não posso tê-la, porque toda vez que eu tiver a liberdade de escolha, eu vou pecar. Está escrito, está aqui, ó. Nós temos testemunhos bíblicos a respeito disso. E eu ainda quero questionar. Quando Paulo escolheu, pecou. Muitos homens e mulheres de Deus, quando começaram a viver as suas próprias escolhas, pecaram. Por que que a voz falou do alto do céu: este é o meu filho que amo, amado, em quem eu tenho alegria por ele? Por que que essa voz disse isso? Por que que Deus bradou do céu? Justamente porque era um filho a qual vivia aquilo que o pai ansiou, desejou e planejou. Porque Jesus Cristo sabia que o dia que ele escolhesse, pecaria. E um dia ele quase escolheu, quando sofria angústia de morte, no Getsêmani. O próprio Lucas, evangelista Lucas, ou o Evangelho de Lucas, declara que a angústia era tão grande que o suor era como gotas de sangue. Mas ele disse para o Pai, para Deus: seja feita a sua vontade. Então, muitas vezes eu e você estamos machucados, feridos, cansados, desanimados, porque infelizmente não permitimos Deus ser nosso Pai. Queremos dar ordem para Ele, como fez esse filho mais novo. Desonra. Me dá agora. O pai tinha construído tudo, e o pai saberia a hora de entregar. Mas o filho quis, e o pai não negou a entrega. E muitos de nós estamos assim, sem juízo nenhum, querendo questionar e dar de dedo em Deus. O Senhor esqueceu de mim nessa área. O Senhor esqueceu de mim nessa situação. O Senhor não fez nada por mim naquela condição. O Senhor não mudou aquela situação. O Senhor não entrou com providência. Vamos continuar. Amém, igreja? Então, quando ele volta ao estado, aleluia, ele diz o seguinte: disse consigo mesmo, versículo 17, lá em casa, até os empregados do meu pai têm comido o quê? De sobra, e aqui estou eu, morrendo de fome. Eu vou para casa, junto do meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então, ele levantou-se e voltou para casa, para junto o quê? De seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu. O seu coração se encheu de compaixão. Jesus Cristo usa a mesma palavra. Lucas usa a mesma palavra que aconteceu com Lázaro. Teve compaixão. Aconteceu com a mulher que estava levando, a viúva que estava levando o teu filho para ser enterrado, sepultado. Compaixão. Quando o pai teve compaixão, olha que coisa maravilhosa.
Preste bastante atenção. E ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus empregados. E o 22 diz: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa para vestir ele. Coloque um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Matem um novilho gordo. Precisamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi o quê? Achado. E começaram o quê? A festa. Mas o filho mais velho estava nos campos trabalhando. Quando ele voltava para casa, ouviu a música das danças e perguntou, 26, a um dos servos o que estava acontecendo. O 27 diz: seu irmão voltou, contou ele, e seu pai matou o novilho gordo e preparou uma festa, aleluia, uma grande festa, para comemorar a volta dele ao lar, vivo e com saúde. O filho mais velho ficou muito irado e não queria entrar. O pai saiu e insistiu com ele, porque ele respondeu ao pai: estes anos todos eu tenho trabalhado como escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E durante todo este tempo, o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse seu filho, depois de gastar o dinheiro do Senhor com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho gordo? 31. Olhe, meu filho, disse-lhe o pai, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Porém é justo comemorarmos, pois ele é o seu irmão. Estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi o quê? Achado. Resumindo essa parábola, resumindo essa situação que Cristo Jesus nos alerta. E aqui eu quero começar de trás para frente. O filho mais velho experimentava a misericórdia e a graça, mas não vivia o amor. Porque o pai disse para ele: você está comigo e tudo que eu tenho o quê? É seu. Ele não desfrutava de nada do pai, porque ele não vivia o amor do pai. Tudo era dele, mas ele não desfrutava nada do pai. Deus já concedeu o seu amor dele por nós. Quando vamos desfrutar do que é dele? Quando que eu e você vamos viver tudo que Deus tem para nós? O filho mais velho mesmo disse: sou escravo. E tem muitos cristãos assim na presença de Deus, questionando Deus com tudo. Sabe por que questionamos Deus em tudo? Sabe por que questionamos Deus em circunstâncias e situações da nossa vida? Sabe por que olhamos para a vida do próximo? Olha lá, ó, um pecador, olha lá, ó como é que está a vida do fulaninho lá, e olha como é que ele é tratado. Sabe por que fazemos isso? Porque não vivemos o amor de Deus. Estamos experimentando a graça, estamos experimentando a misericórdia, mas não tem em nós. E não vivemos o amor de Deus. O filho mais novo também rejeitou esse amor. Foi embora. Não quis ficar.
Mas a palavra diz que ele reconheceu o seu erro. A palavra diz que ele falou que ele havia pecado contra o Pai. E que não era mais digno de ser chamado filho. A Escritura Sagrada diz que aquele filho mais novo reconheceu os seus erros e reconheceu quem era o pai dele. E a importância do pai dele. Tanto é que ele volta para o pai. Tanto é que ele diz: olha, pequei. Eu não sou digno. Me trata como um dos seus trabalhadores. Mas eu quero voltar para casa. E a Escritura Sagrada diz que quando ele toma essa decisão, o que o pai faz? Pega a melhor veste, coloca no dedo o anel de honra, e coloca sandálias nos pés. Ou seja, tudo aquilo que o filho havia perdido, o pai restitui. Tudo aquilo que o filho havia lançado fora, o pai dá de volta. É isso que eu e você temos que entender. Havia uma necessidade para aquele filho, e quem supriu a necessidade? O filho precisava de uma cura, e quem trouxe a cura? O filho precisava de ser honrado, e quem honrou? É disso que a palavra quer dizer conosco hoje. Está na hora da gente começar a viver esse amor. Mas para viver esse amor, eu e você temos que reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. Eu e você temos que nos tornar discípulos dele. Se eu e você não nos tornarmos discípulos de Cristo Jesus, jamais experimentaremos esse amor. Jamais viveremos esse amor. Presta atenção. Por favor. Quando Pedro entendeu esse amor, a qual João já sabia, há tempos. Olha a vida de João, e olha a vida dos outros discípulos, e você vai ter a noção muito clara, de que é viver nesse amor. Para João não faltava nada. Será que vocês não percebem isso? Será que vocês não percebem que para João não faltava nada? Nada. A ponto do próprio Cristo Jesus dizer: mulher, está aí seu filho. Homem, está aí a sua mãe. É porque João foi o único que reconheceu, João foi o único que entendeu, João foi o único que quis viver esse amor. Jesus Cristo declarava segredos, Jesus Cristo trazia segredos do reino para João. Jesus Cristo confiava em João. Tinha coisas que Jesus Cristo só falava para João. Tanto é que Pedro muitas vezes dizia: fala aí, fala com o mestre aí, fala para ele, fala com a gente. Nos ensinar. Igreja, nós temos um amor à nossa disposição e a gente não quer viver ele. E aí, como a gente fica só na graça e na misericórdia, só não, me perdoe, mas como a gente só experimenta a misericórdia e a graça, as nossas orações são murmuradoras, a nossa vida não é frutífera, e existe um monte de problemas que nunca são solucionados. Que nunca são solucionados. Porque o filho mais novo aceitou de volta o amor do pai, tudo foi restaurado na vida dele. Até a sombra de Pedro, as pessoas queriam que ela passasse por eles, para eles ficarem curados e sarados. Paulo conseguiu compreender esse amor. E Paulo não tinha necessidade de nada. Inclusive ele dizia: para mim, morte é lucro. Porque o que eu mais quero é voltar para o meu Pai. Mas enquanto estou aqui, vou fazer a vontade dEle, do meu Senhor Jesus Cristo.
Essas pessoas resolveram ser sal e luz. Essas pessoas resolveram viver este amor. O que o Senhor quer dizer hoje, o que o Espírito Santo quer dizer para mim e para você hoje, é muito claro. Tem nos faltado porque não vivemos esse amor. E o que é viver esse amor? Confiar, se entregar, renunciar e ser fiel. Aí você vai começar a perceber que aquilo que você achava que era tão difícil, terá tanta simplicidade em resolver. Porque para esse filho mais novo, ele já não era digno de mais nada. Sabe por que ele vivia assim? Porque estava longe do amor do Pai. Igreja, qual foi o dia que Deus deixou faltar algo para Jesus Cristo? E quando Jesus Cristo deu uma ordem para os discípulos, qual foi o momento que faltou algo naquela ordem, naquela caminhada dos discípulos? Jesus Cristo por várias vezes diz que Ele quer fazer morada em nós. Por várias vezes Ele diz: só guarda os meus mandamentos, ame Ele, obedeça a Ele que você vai me amar. E aí eu e o Pai seremos um só em vocês. Como o Pai é comigo um só, eu serei um só com vocês e o Pai será um só com vocês. Nós seremos um só com vocês. Nós vamos nos revelar a vocês. Agora vamos parar e analisar como está a nossa vida. Vamos parar e analisar como está a condição da nossa vida hoje. Vamos parar e analisar se nós temos conseguido resolver os problemas diários que aparecem sobre a nossa vida. Vamos parar e analisar se nós temos tido resposta daquilo que a gente tem buscado na presença do nosso Senhor. Foi esse amor que fez Lázaro ressuscitar dos mortos. Leia o que aconteceu com Lázaro e você vai entender. Porque Maria e Marta dizem: aquele seu amigo que o Senhor tanto ama. Que o Senhor tanto ama, está escrito. Lázaro, quando recebe o milagre da ressurreição, Lázaro não vai viver a vida dele. Tanto é que as pessoas queriam matar Lázaro também. Os escribas, os fariseus, os doutores da lei também queriam matar Lázaro. Há 4 dias já estava podre. A própria Marta diz: já cheira mal, Senhor. É disso que o Espírito Santo quer falar conosco. Quem vive esse amor, mesmo que há 4 dias já esteve sepultado, em decomposição, a necessidade será suprida. Se precisar ressuscitar, vai ressuscitar. Se precisar voltar o fôlego de vida, vai voltar. Mas a gente não consegue viver esse amor porque nós somos igual esse filho jovem. Queremos fazer as nossas escolhas e queremos viver o que o dia quer nos proporcionar. O texto é muito claro. Ele foi viver o dia, a vida dele diária, a escolha dele.
E tem muitos que estão igual o filho mais velho. Não consegue viver o amor, sabendo que tudo que o pai tem é dele. Tem alguma coisa errada. O amor de Deus alcançou até Ló por causa de Abraão. Ló foi salvo por causa desse amor. O amor de Deus fez Mordecai e Esther, tendo um edito de morte, serem honrados na nação que havia declarado que eles tinham que ser mortos. Mas sabe por que eles experimentaram esse amor? Porque se entregaram, se renunciaram. Renúncia. Preferiram encarar a morte do que negar Deus. Não pararam para questionar Deus. Quiseram viver o plano de Deus para eles naquele momento. Por que a construção dos muros de Jerusalém e o levantar das portas de Jerusalém, até os inimigos disseram: Deus está com Neemias? Porque Neemias não ficou perdendo tempo. Neemias preferiu viver o amor de Deus. E Deus foi organizando tudo, que com 50 e poucos dias, 52, não sei, dias, 50 e poucos dias, tudo foi construído. E os inimigos se levantavam, se calavam. Todas as necessidades diárias para a vida de Neemias, para construir o muro, Deus providenciou. Todas as necessidades diárias para que Esther e Mardoqueu, ou Mordecai, tivesse a vitória, Deus providenciou. Sabe por quê? Porque eles viviam o amor de Deus. Viver o amor de Deus é isso, é eu dizer para mim mesmo: a partir de hoje, me entrego a Ti, como fez o filho mais novo. A partir de hoje eu me volto para Ti, Pai. A partir de hoje reconheço que sou pecador. A partir de hoje eu tenho consciência de que não tenho feito o que lhe agrada. A partir de hoje eu quero declarar que realmente eu experimento a Tua misericórdia, eu experimento a Tua graça, mas eu não consigo viver o Teu amor, porque eu não consigo lhe obedecer, eu não consigo me renunciar, eu não consigo me entregar. E por isso que nada acontece. Aí quando eu olho para os textos bíblicos, para os testemunhos bíblicos, eu percebo que no tempo mais difícil, gente, olha para a vida de Daniel, olha para a vida de Misael, Ananias e Azarias, por favor. Tinha um edito real. Se eles não se dobrassem, iam ser jogados na fornalha. E os amigos de Daniel disseram para o rei: rei, se for da vontade de Deus, hoje Ele nos livra dessa morte, senão morreremos na fornalha e acabou. Mas o nosso Deus, nós não deixamos. Tem pessoas trocando o amor de Deus para agradar filhos. Os filhos estão fazendo os pais pecarem, se distanciarem de Deus, e eles estão permitindo isso. Para agradar o filho, os pais estão se distanciando e não querendo viver o amor de Deus. É impressionante. Tem cônjuges assim. Tem filhos assim com os pais. A alma do pai está se perdendo, a alma da mãe está se perdendo. E a pessoa está fazendo coisas para o pai sabendo que não agrada a Deus.
Olha para Daniel. Preferiu ir para a cova do que deixar de orar a Deus 3 vezes ao dia. Deixar de apresentar a Deus 3 vezes ao dia. Deixar de cumprir um mandamento, uma lei de Deus. Tem homens e mulheres de Deus hoje que não estão nem preocupados em descumprir mandamento e lei de Deus, se eles ficarem bem. Essas pessoas viveram o amor de Deus. E a Escritura Sagrada diz que eles foram honrados nessa terra. Olha José do Egito. José do Egito não experimentou só a misericórdia e a graça de Deus, não. Ele viveu o amor de Deus. Mas teve que ser odiado pelos irmãos. Teve que ser rejeitado e vendido pelos irmãos. Teve que habitar em uma terra estranha e se tornar escravo daquela terra. Foi injustamente lançado na cadeia, na prisão. Mas ele preferiu viver o amor de Deus. De escravo, a pessoa mais importante do Egito e da nação mais importante da época. José do Egito não só livrou a descendência dele da morte e da fome, mas uma nação inteira. E eu vou mais além. Um tempo inteiro, tá? Não só a nação Egito, mas todas as nações da época não morreram de fome, porque naquela época teve um homem que quis viver o amor de Deus. Não negou esse amor em nada. Podia ser um frustrado da vida, um deprimido e opressivo da vida. Podia estar largado numa cama, cheio de medicações. É verdade. Rejeitado pelos irmãos, odiado pelos irmãos, desejaram a morte dele. Mas não. Sabe por que isso não aconteceu na vida dele? Porque ele vivia o amor de Deus. E o amor de Deus, ele sustenta. O amor de Deus não só sustenta, como também restaura. Foi o que aquele filho experimentou mais novo. Restauração. Quando eu vivo o amor de Deus, o ontem não se faz presente hoje na minha vida. Tem pessoas que guardam coisas de 20, 30, 40, 50, 10 anos. Chega. É porque está ali faltando o amor de Deus. Infelizmente só tem experimentado a graça e a misericórdia. Lembre sempre do filho mais velho. Só experimentava a graça e a misericórdia.